Olá, mais uma vez, Jesus e saúde mental se debruça em estoicismo e cristianismo, abrindo o livro de Epicteto. Mais uma vez, para trazer uma pontuação bem específica de duas características, dois ensinamentos que encontramos bastante no Espiritismo, bastante no Evangelho de Jesus, mas que eu acho bem interessante a gente pensar de outra forma que complementa esses dois pontos. Então, um encontro, mais uma vez, breve, para que a gente possa relembrar duas posturas fundamentais para a nossa saúde mental, inspirados pelo estoicismo, inspirados pelo cristianismo. Fica comigo mais uma vez para que a gente possa se debruçar juntos. Muito bem. Vamos então abrir o Manual do Epicteto, desta feita no ponto 43. Veja que inteligência Epicteto faz para que a gente possa lidar com as questões difíceis dos relacionamentos humanos, as questões que geram raiva através de mágoa, por decepções que passamos, e de certa maneira, essa estratégia mental, essa estratégia cognitiva que Epicteto nos dá, nos ajuda na construção do perdão. Porque ele vai dizer assim: todas as coisas têm duas asas, sendo que por meio de uma delas, a gente consegue carregar essas coisas, enquanto pela outra a gente não consegue carregar. E ele vai dar um exemplo específico. Se teu irmão é injusto, não tomes isso pela asa da ação injusta. Perceba que aí, irmão, ele está sendo mais específico, de fato, aos laços consanguíneos. Né? Nós não encontramos aí, numa visão grega, de uma forma tão explícita, a visão de fraternidade universal que a gente encontra em Jesus. Então, quando Jesus fala de irmão, ele está falando de uma irmandade mais profunda. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ou seja, o parentesco espiritual que todos nós temos com Deus, que é o Pai. De certa forma, não é bem isso que a gente encontra no estoicismo. Muito embora, talvez tivesse uma coisa mais reflexiva em relação à vinculação que todos nós temos. Porque, veja, se todos nós somos deuses, no sentido de fazermos parte da divindade, ou seja, se todos nós somos parte integrante de Deus e vamos voltar para a mesma unidade do grande todo, então, de certa forma, o outro não deixa de ser alguma parte de mim, mas não é bem irmão aí, porque é como se nós fôssemos um só. Então, há aí um rudimento de fraternidade, há aí um rudimento assim, de uma visão amorosa para que a gente tenha que ter com todos, né? Mas não é bem literal e tão aprofundado nessa visão de paternidade que Jesus traz à humanidade. Essa visão de Jesus é uma visão bem mais aprofundada, sui generis, digamos assim. Mas perceba que a filosofia estoica ela se desdobra nessa ética de uma irmandade maior, porque existe uma vinculação panteísta, uma vinculação de que todos nós fazemos parte de um grande todo universal. Então, faz sentido aí a gente poder desdobrar essa fala de Epicteto, talvez não para o irmão biológico, mas para toda a humanidade, já que todos nós fazemos parte de um grande todo, na visão estoica, que não é a visão espírita nem a visão cristã, mas na visão espírita cristã, todos nós fazemos parte de uma fraternidade maior, porque somos filhos de Deus. Somos, portanto, literalmente irmãos no parentesco espiritual mais profundo, né? E não só a questão de um parentesco espiritual que a gente fala no Evangelho segundo o Espiritismo, daquela família espiritual que a gente tem uma vinculação mais profunda, às vezes mais do que a família biológica. A gente está querendo aprofundar aqui, para além disso, que é a família espiritual universal que a visão de Jesus traz. Então,
Se teu irmão é injusto, não tomes isso pela asa da injustiça. Ou seja, não fica vendo o fato injusto em si. Porque se todas as coisas têm duas asas, é como se Epicteto está dizendo, todos os fatos têm pelo menos duas formas de nós interpretarmos. As asas são as formas que nós interpretamos. Portanto, são como se fossem as asas que nós damos ao nosso pensamento, a nossa interpretação. Asa ao pensamento, né? Uma forma simbólica. Então faz sentido aí as asas, como se fossem duas percepções que a gente pode ter, pelo menos. Então, uma percepção é o fato em si. Foi uma ação injusta. Mas se você fica vinculado apenas nessa injustiça, no lado pesado da asa, essa asa você não vai conseguir carregar, porque essa asa traz em você mágoa, muita raiva. Agora, em lugar disso, olha pela outra asa. Olha pela asa de que é o teu irmão. Olha para a asa que esse irmão foi criado junto com você. Assim, estarás empregando a asa que se permite e carregue a coisa. Se você olhar, meu irmão, por isso mesmo que eu devo ter mais raiva, mais ódio, mais mágoa, você não está olhando pela asa leve, pela interpretação leve, e sim pela interpretação pesada, que aumenta o peso da injustiça. A proposta estoica é uma proposta, no final das contas, de bem-estar, de saúde, de felicidade. E veja que no bojo dessa felicidade, embora ele não fale aí de perdão, isso aí é como se fosse o terreno para o perdão, né? Como se fosse um terreno para mudar a percepção racional, para que o coração, o emocional, venha ao encontro do racional, né? Aí vem a fala de Jesus, reinterpretada por Pedro na primeira epístola dele: amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja, de maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele, cresçais para a salvação. Veja que coisa curiosa, não é só a nossa atitude, o nosso comportamento para com o outro, que deve fugir de toda maldade, de toda mentira, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, mas também a nossa interpretação, a nossa relação para com o que o outro fez comigo. Porque veja que amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. A mesma coisa que eu devo fazer para o outro, se eu não receber, ainda assim o amor me coloca na postura de tentar rejeitar a maldade, ou seja, a raiva destrutiva, né? Porque a raiva em si não é maldade, mas a raiva destrutiva, a mágoa em si não é maldade, mas a mágoa que se torna vingança, isso sim, ela se torna maldade. Maldade é o comportamento. Então, se eu quero rejeitar a vingança, eu preciso me pegar no amor para com essas atitudes que chegam até a mim. E para pegar-me no amor, eu preciso rejeitar todas essas outras formas para tentar encontrar uma pureza simbolizada aí, muito interessante, né? Como uma criança recém-nascida procura o leite puro para se manter e crescer, nós também devemos procurar o leite puro do amor, para que deixemos florescer em nós a salvação, a evolução, a felicidade. A gente está falando basicamente de amor, de relacionamento interpessoal e de como nós vamos deixar fazer uma atitude para com o outro ou responder comportamentalmente falando à atitude que recebemos do outro. Perdão, amor. Uma estratégia muito interessante que Epicteto diz olha, não fique preso apenas à coisa ruim que o outro fez. Lembra que o outro é teu irmão, que você tem uma história com ele. No Livro dos Espíritos, há essa proposta, quando se fala de perdão, de amar o outro. Há essa estratégia.
Se você tem uma vinculação com o outro muito profunda e o outro errou para com você, tenta não ficar preso ao mal que o outro te fez, porque essa asa do mal você não vai conseguir suportar, vai gerar mais raiva, raiva, raiva. Tenta olhar as coisas boas que o outro fez ao longo das tuas existências, porque essa sim facilita o perdão, porque olha a gratidão como um todo. Ah, mas o outro não fez quase nada de bom para mim. Aí a gente pode pegar-se na asa de uma certa indiferença. Poxa, se o outro fez isso comigo e eu não tenho tanta relação com ele, por que eu vou ficar tão preso à asa da injustiça, à asa do mal, se isso não me tocou tanto, porque ele não é tão importante assim para mim? É outra estratégia mental para podermos sublimar, transcender as próprias imperfeições. E com a visão espírita, nós podemos ter uma percepção aprofundada. Porque enquanto o estoico vai dizer assim, olha, aquilo que está chegando na tua vida vem para um bem, mesmo que essa é uma asa que a gente pode pegar também, alguém fez uma injustiça contigo, tá? Essa injustiça, o ato em si, a gente pode dizer que é injusto. É a asa que a gente não consegue sair leve, não consegue alçar voos. Mas a gente pode entender que aquela injustiça veio para algum aprimoramento do nosso ser, para algum crescimento espiritual. Então, independente de a gente lançar mão da ideia reencarnacionista, só com a ideia de Deus, só com a ideia também estoica de que tudo vem para um bem, a gente aciona a confiança de entender que, olha, aquele malfeitor, no final das contas, foi um benfeitor para lapidar o meu ser. É difícil, mas é a proposta dessas doutrinas para a nossa vida não é de uma facilidade, né? Elas não estão indo para uma mera um mero aconselhamento diário, simples. Eles estão indo para um aprofundamento do ser em si mesmo. Da mesma forma, a visão espírita, porque aí a gente pode entender tudo isso acrescentando a percepção de que aquela aparente injustiça que acontece no nosso dia, hoje, não deixa de ser injusta, no sentido do fato. Não deixa de ser algo que a pessoa que fez contra nós vai precisar responder pela própria consciência de culpa. Mas ela o fato em si, às vezes é uma reparação que a gente está tendo de um passado difícil que a gente teve. Então, aquela expiação, mesmo que venha pelas vias da injustiça, o outro é que vai sofrer as consequências da injustiça que está praticando, mas nós podemos interpretar, perceber, e essa é uma asa que nos dá leveza, que é uma oportunidade de depuração, uma oportunidade de reparação diante da lei universal. O melhor seria que essa reparação viesse de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais amorosa. Esse vai ser o ideal, seria o ideal. No entanto, as pessoas ainda são muito vingativas, nós ainda somos muito vingativos, né? Então, acabamos a frase, né, de que Deus escreve certo por linhas tortas. Essas linhas tortas são, às vezes, as pessoas que se equivocam, os fatos de injustiça que acontecem. Mas a linha certa é o fato de a gente estar reparando. Aí vem a frase de Jesus, né, de que o mal, o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Aquele que está sendo um instrumento da reparação do outro por uma via injusta está se comprometendo com a lei de Deus que está na própria consciência, ou seja, está se comprometendo consigo mesmo. E aí vai trazer necessidade de reparação futura. Mas aquele que está recebendo a reparação por essa via injusta, ele está se libertando. Então, ver essa asa da libertação acaba sendo também uma utilidade para o perdão. E aí ele faz uma outra proposta que eu acho bastante interessante, prática, né? Alguém toma banho depressa.
Não vai dizer que essa pessoa está fazendo o mal, está fazendo mal, mas vai dizer que ela está fazendo depressa. Com efeito, até discernires o que ela pensa a respeito, como sabes o que ele fez é um mal? A conclusão disso é que não captas ideias evidentes de certas coisas, mas dás assentimentos a outras. É, como é que a gente pode entender isso? Como é que eu entendo quando eu leio essa parte de Epicteto? Não julgueis. Porque, veja, o outro pode estar fazendo algo que a gente julga. Ele dá um exemplo mais simples, né? Alguém está tomando banho depressa. A gente não vai dizer, olha, você está tomando banho mal. Não, você está tomando banho depressa. O fato em si pode ser um equívoco, o fato em si pode não ser tão bem feito, mas por trás do fato existe uma pessoa. A gente não sabe exatamente pelo que a pessoa está passando. A gente não sabe exatamente o que é que a pessoa pensa a respeito. Então, nesse sentido, essa proposta de Epicteto nos convida a uma leveza, que é a leveza do não julgamento. Não é que o fato em si não seja um fato, como falou, é um fato de injustiça. Não é que a pessoa está fazendo um banho lento, não, é depressa que ele está fazendo com pressa. Mas é importante a gente tomar uma postura mais leve, uma postura mais cuidadosa, mais amorosa. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? É hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E a gente vai tirar esse argueiro do olho do irmão com leveza, com amor, ajudá-lo e não derrubá-lo. Essa é a grande questão do não julgamento. O ato em si a gente precisa entender, analisar. Não é que a gente vai concordar com o equívoco, mas às vezes nem é tão equívoco assim, é apenas uma forma diferente. Outras vezes é um equívoco, sim, mas a gente não entende os dramas por trás. E a pessoa, ao invés de uma condenação, precisava de uma ajuda, de um acolhimento, para que não caísse novamente naquele equívoco. Precisava de um levantar a moral com o amor para que ele pudesse seguir a trajetória. É isso que Jesus faz conosco. Se nós temos uma visão reencarnacionista, se nós temos uma visão espiritista, a gente tem mais convicção dessa perspectiva de que Jesus nos salva a alma, ou seja, nos eleva a um novo patamar de visão, a um novo patamar de perspectiva, não a partir do julgamento que nos coloca para baixo, mas a partir do amor que faz com que a trave no nosso olho seja retirado, porque ele, já não tendo o argueiro no próprio olho, não tendo traves no olhar, percebendo em profundidade, pôde nos perceber enquanto seres luminíferos, enquanto seres perfectíveis, apesar de estarmos estagiando ainda na perturbação natural do nosso estágio evolutivo. Outrora, ainda pior, mas ele nos resgata porque ele faz essa atitude amorosa. E se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso guia na visão espiritista, nós devemos pensar, ou pelo menos intuir, como ele iria agir. Por isso que esses enviados para nós espíritas, Epicteto e tantos outros filósofos, foram verdadeiros enviados de Jesus para poder espalhar essa boa notícia da forma cultural que cada um podia interpretar, compreender, que cada um podia aceitar. E aí, aos poucos, paulatinamente, a gente vai entrando numa nova ordem mundial, baseada no amor, baseada no acolhimento, na compaixão,
baseado, portanto, nesses princípios do Evangelho que são atemporais. Muita paz para você, hoje e sempre.